um dos pontos altos da cosmologia. Um momento em que Hubble percebe que existem galáxias, outras galáxias, e que essas galáxias estão se afastando. Você já ouviu falar em redshift? Já ouviu falar em blueshift? Efeito Doppler? Relatividade? Quer ver isso tudo junto? Então vem comigo, só espera a vinhetinha porque precisa ter ela e bora! Antes de começar, se você gosta desse tema, se você gosta da astronomia, da parte de física, enfim, gosta do canal, não esquece de dar sua curtida, se não está inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho aí para receber as notificações e boa! Vamos lá! Antes de começar a explicação, eu gostaria de sugerir 2 vídeos para vocês do canal, caso você não tenha visto. O vídeo sobre efeito Doppler para o som, onde eu deduzo a equação de Doppler, e o vídeo sobre a relatividade restrita, onde eu faço a dedução da equação da relatividade de Einstein. São 2 vídeos essenciais para você entender esse aqui. Mas, se você já viu, então, bora comigo, vem cá, ó. Aqui eu pus uma imagem do efeito Doppler normal, do efeito Doppler para o som. Então, o que a gente tem? Temos uma fonte, olha só, temos uma fonte e essa fonte, ela emite uma frequência, que eu vou chamar de frequência da fonte, tá bom? Beleza? Ela emite uma frequência. Nesse caso aqui, essa fonte está se movimentando. Olha só, essa fonte, ela está se movimentando para cá, então ela tem uma velocidade. E aí o que eu preciso que você perceba, e se lembre, claro, que a distância entre essas 2 linhas aqui, ó, 2 linhas consecutivas, que a gente chama de crista, essa distância aqui é o comprimento de onda, é o lambda. Você consegue perceber que o lambda está de um tamanho ali e outro tamanho aqui? Você também deve se lembrar que lambda e frequência estão relacionados através da equação fundamental da ondulatória, não é isso? Ou eu posso dizer que lambda é a velocidade sobre a frequência. Ou seja, para uma mesma velocidade, lambda e frequência são inversamente proporcionais. Agora, olha só que louco. O que esse sujeito aqui percebe? Ele percebe o lambda menor. Se ele percebe o lambda menor, ele percebe então uma frequência maior. Esse cara é o observador, não é? Então a frequência observada é maior que a frequência da fonte. Chega a mais frentes de onda para ele por segundo. Enquanto este sujeito aqui, ó, menos, não é? Então, no caso do som, aqui nós temos um som mais agudo, é um, que é o aumento da frequência, então um som mais agudo, e aqui nós temos um som mais grave. Legal. Se eu fosse pensar em luz, então este sujeito aqui, ó, ele veria uma cor. Então imagina que essa fonte está emitindo uma luz, de uma radiação num determinado comprimento de onda. Esse sujeito, ele perceberia esse comprimento de onda menor, em uma frequência maior. Ou seja, a gente teria para a luz um desvio, olha só, um desvio para o azul. Desvio para o azul, nós chamamos na astronomia de blue shift. E aqui? Bom, aqui então nós teremos um desvio para a menor frequência. A menor frequência é o vermelho. Ok? Aqui na astronomia nós chamamos isso de redshift. Fechou? Agora, vamos lá. O que a gente sabe? Se você vai lá na nossa aulinha de efeito Doppler, você vai perceber que a frequência observada é a frequência da fonte multiplicada pela velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte
dividido do observador, desculpa, mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Mas, professor, eu posso aplicar essa mesma fórmula para a luz? Não. Porque lá na relatividade a gente entendeu que uma das bases, né, um dos postulados da relatividade é que a luz não altera a sua velocidade. Então aqui depende da velocidade do som, porque a velocidade do som muda de acordo com o meio. Então, no caso da luz, não vai caber isso. Então nós vamos estudar a mesma coisa. Então, olha só, vimos isso aqui, então, essa equação aqui é para o som. Vamos ver ela para a luz? Para a gente chegar na dedução do Doppler relativístico, nós vamos precisar de algumas coisinhas. Vem comigo. Para a gente conseguir fazer a dedução dessa equação, eu preciso que você anote tudo isso aqui. Boa parte dessas coisas você sabe, ou sabe é para saber todas. Delta S, velocidade vezes tempo, primeira equação que a gente aprende em física. Velocidade lambda F, que é a equação fundamental da ondulatória. Frequência, que é o inverso do tempo, ou o inverso do período. Agora vamos lá. Da relatividade restrita, ΔT é gama delta T0, onde gama é a transformação de Lorentz. 1 dividido por raiz de 1 menos V quadrado, C quadrado. Quer saber de onde vem isso aqui? Vai lá na aula de relatividade restrita. E eu vou, para simplificar alguns pontos da nossa conta, usar V sobre C como beta. Eu vou chamar V sobre C de beta. Isso aqui é um padrão, né? Você vai encontrar isso muito em livros, tá bom? Pausa o vídeo e anota tudo isso aqui. Põe num caderno, porque a gente vai gastar mais lousa, né? Então, já coloca num caderno isso aqui. Vamos lá? Olha só. O que eu tenho aqui? Um receptor, um olhinho aqui, tá vendo? Ó? E uma fonte, por exemplo, uma estrela. O que eu sei? Vou fazer a fonte se aproximando, ó. Então, a fonte tem uma velocidade. Essa fonte está emitindo luz, né? Está emitindo uma frequência, está emitindo ondas eletromagnéticas. Não é? Pulsando, está pulsando, tá? Agora, vamos pensar no seguinte, vamos pegar dois momentos distintos, né? Dois momentos na sequência. Então, beleza, ele emitiu, aí isso aqui vai chegar, vamos lá, ó. Vai chegar para o receptor. Isso é uma frente de onda, tá? Isso é uma frente de onda. Quando a estrela emitir a próxima frente de onda, ela não vai estar mais aqui. Ela vai estar, por exemplo, aqui, ó. E aí, nesse momento, ela emite a próxima frente de onda. Não é? Então, aqui você tem assim, ó, vai. Se preferir, né? O que nós temos? Bom, vamos lá. Nós temos que a diferença entre duas frentes de onda, ou duas cristas, é o lambda, não é? É o comprimento de onda. Este é o comprimento de onda que o receptor vai receber. Né? Então, o comprimento de onda do receptor. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a distância percorrida pela fonte durante esse tempo, que é velocidade vezes tempo. Aqui nós temos a distância percorrida pela radiação, não é? Que é a velocidade da luz vezes o mesmo tempo. E esse tempo aqui tem uma correção relativística, tá? Agora, quem é lambda? Agora ficou fácil, né? Quem é lambda? Bom, lambda é a C vezes ΔT menos V vezes ΔT. Outra coisa importante, né? Vou deixar até aqui, ó. Como é que eu calculo a frequência da fonte? Bom, a frequência da fonte, vou pôr aqui até de caneta laranja, ó. A frequência da fonte, vamos deixar ela aqui, a frequência natural é 1 sobre tempo. Então, é 1 sobre o tempo normal, que é o ΔT0.
que a gente vai corrigir depois, tá? Deixa aqui, vai, deixa guardadinho aqui. Então, beleza. Essa é a frequência da fonte. Agora, vamos lá, vamos colocar o ΔT em evidência. Então vai ficar lambda. Lambda é o que mesmo? Bom, lambda é a velocidade sobre a frequência. Não é isso? Bom, mas vamos deixar assim, vai. ΔT, deixa assim. ΔT vezes C menos V. Vamos fazer aos poucos. Aí eu vou fazer devagar, mas se você quiser, acelera aí, põe 2 vezes aí e boa, tá? Agora, o que a gente sabe então? A gente sabe que a frequência, porque o que nós queremos é frequência. Então vamos lá. A frequência que vai para o receptor é a velocidade dividido por lambda, certo? Ó, a velocidade dividido por lambda. Ou seja, a frequência recebida é a velocidade dividido por ΔT vezes C menos V. De acordo, não? Agora, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui e vamos brincar para cá. Tá? Então vai ter a frequência recebida, ou a frequência do receptor, vai ser C sobre ΔT. Vamos mudar isso aqui, ó. Olha só. C do receptor é 1 sobre ΔT. Não é isso? 1 sobre ΔT, que multiplica C dividido por C menos V. Vamos fazer tipo uma divisãozinha? Vamos fazer a divisão de fração ao contrário. Aí você vai me dizer se isso é válido, se vai funcionar. Então vai ficar assim, ó. FR é 1 sobre ΔT dividido por C menos V sobre C. Se você não acredita nisso, pausa. Né? Vamos ver, ó. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Legal, eu fiz a operação inversa. Mas, Virgílio, por que você fez a operação inversa? Ó, a frequência do receptor vai ser 1 sobre ΔT dividido por 1 menos V sobre C. E agora eu vou encerrar essa lousa assim, ó. A frequência recebida é 1 sobre 1 dividido por gama ΔT0 sobre 1 menos beta. Agora, vamos começar daqui. Aí vamos lembrar que gama é isso aqui, tá? Tá bom? Então não esquece disso. Vamos começar daqui, então, ali? Pronto, agora a gente vem daqui, ó. Bem, ó. A frequência, então, do receptor, recebida, é 1 sobre gama, tá? Vamos deixar assim para ficar mais... Vamos tentar deixar mais simples. Sobre gama vezes... Ó, melhor assim, vai 1 sobre gama vezes 1 sobre ΔT0 vezes 1 sobre 1 menos beta. Não é isso? Então, ó, ficou assim e agora, né, já deixou mais... Fica mais bonito o negócio. Por que que fica mais bonito? Primeiro que você já deve ter percebido que isto aqui é a frequência da fonte, lá da lousa passada. Aqui, da transformada de Lorentz. Então, o gama é 1 dividido por raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos inverter. Quando eu inverto, vai ficar assim, ó. Frequência. Vai ficar a frequência da fonte, vou pôr aqui, que multiplica a raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado, que multiplica 1 menos beta.
Pô, Virgílio, mas você chamou V sobre C de beta. Boa. Então vamos lá, ó. Bela observação. Vai ser f da fonte vezes a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 menos beta. Aqui você já percebeu uma diferença de quadrados? Eu percebi. Eu percebi uma diferença de quadrados, então eu vou pegar o meu conhecimento de matemática e vou fazer assim, ó. Frequência recebida, frequência da fonte, que multiplica a raiz, tá? Agora, olha só que legal que eu vou fazer, ó. A raiz de 1 mais beta vezes 1 menos beta. Você pode se perguntar assim, nossa, o que ele está fazendo? Se eu quiser colocar 1 menos beta na raiz, não é 1 menos beta tudo ao quadrado? Pô, não é assim, ó. 1 menos beta vezes 1 menos beta? Certo? Então, ó, o que deu para cortar? 1 menos beta. E olha que legal. Então, a frequência recebida é a frequência natural da fonte, certo? Que multiplica pela raiz de 1 mais beta, 1 menos beta. Você já deve ter percebido que se eu invertesse a velocidade, se eu colocasse se afastando, só ia mudar o sinal aqui, tá? Então, este cara é o nosso Doppler relativístico. Percebe que aqui, ó, não vai depender da velocidade da luz de determinado meio, né? Porque a velocidade da luz vai ser uma só. Agora, Virgílio, eu posso ler de outra forma? Pode. Você vai achar isso às vezes em prova, né? Assim, ó. Frequência recebida é a frequência da fonte que multiplica. Você pode ler essa expressão assim, ó. 1 mais V sobre C dividido por 1 menos V sobre C. Você pode ler dessa forma, né? Pode ler. E aí, vamos lembrar, se essa velocidade for muito pequena, né? Se ela for muito pequena em relação à velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, então V sobre C vai dar 0, V sobre C vai dar 0, 1 sobre 1, né? 1 e pronto. Aí, se isso aqui acontecer, vamos para outra lousa que eu vou te mostrar. Como eu já disse, a relatividade, ela não precisa ser medida para velocidades nossas aqui, que são velocidades muito menores que a velocidade da luz no vácuo, não é? A velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo. É uma velocidade muito alta. Então, para velocidades grandes, a correção relativística vale, beleza. Para velocidades pequenas, nem precisa muito ser feita, tá? Então imagina a seguinte situação, e aí você vai entender onde eu quero chegar. Imagina uma situação em que isto aqui, ó, é muito próximo de 1. Tá bom? Que aí nós vamos chegar na equação, uma das equações mais utilizadas na astronomia. Ó, isso é muito próximo de 1. Aí você pode falar assim, então, professor, a frequência recebida é igual à frequência da fonte e acabou. É praticamente igual, né? Muito próxima. Como é que a gente calcula a frequência? Frequência é lambda, velocidade sobre lambda. Então, velocidade aqui, ó, é a velocidade da luz menos a velocidade, né, velocidade relativa, né, da luz menos a velocidade da fonte, dividido pela frequência, pelo lambda recebido. Desculpa, pelo lambda recebido. Isso aqui vai ser igual à velocidade da luz dividido pelo lambda da fonte. Bom, quem é lambda recebido? Tá, lambda recebido, C menos V, é lambda menos delta lambda. Vamos falar para redshift, vai? Lambda menos delta lambda, que é igual a C sobre o lambda da fonte. Então, lambda da fonte menos delta lambda. Agora, vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar. Vai ficar assim, ó. C menos V. Ó.
C menos V dividido por C, tá? É igual a lambda F, lambda da fonte, menos delta lambda, dividido por lambda da fonte. Ah, agora olha só. C sobre C é 1. Então, 1 menos V sobre C. Lambda da fonte por lambda da fonte é 1. 1 menos delta lambda sobre lambda da fonte. Aqui esse lambda da fonte é tipo o lambda medida em laboratório, né? Para aquela radiação específica. Bom, 1 e 1, tchau. Então vai ficar menos V sobre C é igual a menos delta lambda sobre lambda da fonte, que a gente costuma chamar até de lambda. Some com um sinal, então vai ficar V sobre C, que é igual a delta lambda sobre lambda da fonte. Isso na astronomia a gente chama de Z. E isso é o redshift. Vê que interessante? E este cara aqui é a medida do redshift. Então, quando o Hubble percebeu isso, ele percebeu então que as galáxias estavam se afastando. É muito legal essa formulinha, né? E essa formulinha ela é muito utilizada na astronomia em geral, tanto na faculdade quanto nas seletivas, né? Então, você vai para uma seletiva para fazer provas de Olimpíadas internacionais. Então, essa equação aqui ela é muito interessante. Como é que geralmente é um exercício? Deixa eu te falar, o exercício muitas vezes ele dá o lambda medido, né? Te dá o lambda do laboratório, o lambda que chega, então lambda recebido, lambda do laboratório. Aí você faz o delta lambda, dividido pelo lambda que deveria ser, é V sobre a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é um valor constante, é 3/10⁸ metros por segundo. Achada essa velocidade, aí você acha, então isso é uma questão bem típica, né? Achou essa velocidade, joga na lei de Hubble. Jogou na lei de Hubble, você sabe a distância que está, então, a estrela, a galáxia. Lembrando como é que é a lei de Hubble, só para colocar aqui, a lei de Hubble é uma outra aula, né? Lei de Hubble, se quiser, tem aula aí no canal sobre isso. A lei de Hubble diz que a velocidade é proporcional à distância. É uma lei bem sossegadinha, né? Bem tranquila. H0, então isso aqui é a constante de Hubble, que vale em torno de 72 quilômetros por segundo por megaparsec. 72, isso, claro, né, não vale para todas as galáxias, mas para um limite bom, assim, um número bom de galáxias. Beleza? Então procura aí que tem exercício resolvido sobre isso. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Bem legal, né? Feito Doppler relativístico. Eu adoro isso. E agora você sabe a dedução, você sabe de onde veio isso aqui. Se gostou, não vai se esquecer de curtir aí, comentar e compartilhar com as pessoas. Isso aqui é um conteúdo que não se acha muito fácil, não. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.